Ei, tu tá procurando um curso de programação que aprender Java comigo só usando exemplos de Naruto desde o absoluto zero até avançado com Spring AI? O link tá aqui embaixo, entra no Batismo de Java. Rapaziada, tem um vídeo novo aqui que foi lançado ontem pelo professor Matheus. A gente já assistiu aqui, figurinha carimbada. Você tá terceirizando sua carreira para IA. E a gente aqui como avaliadores de vídeos, vamos assistir esse vídeo aqui, porque tem muita gente realmente que terceiriza muitas das decisões dela. Então se você tá vendo isso pelo corte, deixa o like aí. Vocês estão meio que observando, estão vendo que eu não tô codificando, não tô fazendo muito código, porque eu quis dar uma descansada. Eu assisti muitos vídeos, eu assisti muito podcast. A ideia aqui no vídeo de hoje é fazer uma reflexão, né? Eu tava vendo um podcast com a Kita, com o Montano e com o Davin falando sobre o uso da inteligência artificial e me deu um negócio aqui que eu tenho que fazer esse vlog pra vocês. Eu quero que vocês parem um pouco pra pensar se você realmente tá evoluindo como programador ou se tu só fica conversando com a IA o tempo todo, né? Se tu tá ficando cada vez melhor em conversar com a inteligência artificial. Porque eu quero que tu pense comigo. Se nos últimos projetos que tu fez, quantas vezes tu parou pra pensar numa solução com calma? Quantas vezes tu fez um fluxo? Isso aqui é maneiro pra cacete, cara. Por isso que, lá no Java 10X eu tava desenvolvendo lá várias aulas, inclusive usando o Cursor, usando o Copilot também, ali no IntelliJ. E, cara, uma das aulas que eu tava fazendo, que era justamente isso, cara, sobre como você tem que trabalhar, mas não delegar o teu trabalho pra inteligência artificial, cara. Então, muitas vezes eu mostrava códigos que ela tava gerando ali que não serviam pra nossa solução. E que se você não entender o que o Copilot, por exemplo, tá gerando pra você, você só gera retrabalho, cara, tá ligado? Então, é um movimento bem inteligente você trazer inteligência artificial, algum tipo de Copilot, de LLM pro teu dia a dia, mas é um movimento perigoso, principalmente se você não souber o que você tá fazendo. Como é que tu trabalha com IA? Tu vê uma mudança, tu acha que é importante, não é? Porque, cara, tem muita gente que não faz ideia do que tá programando e só usa o modo agente de LLM. Mano. E é um bagulho absurdo se você se chama de programador e você só sabe usar o modo agente. Quantas vezes tu entendeu a regra de negócio e faz uma tabela de para, por exemplo. Quantas vezes tu fez isso e quantas vezes você simplesmente abriu o seu ChatGPT, o seu Cursor, o seu Gemini, sei lá como é que é o nome dessas inteligências artificiais que tem aí, tem DeepSeek, tem tudo isso daí, jogou o problema lá esperando por uma resposta pronta. Então, isso aí é verdade, porque se você trabalha já com Copilot, alguma coisa assim, você vai ver que tem vários modos. Tem o modo agente, tem o modo ask e tem o modo editor. O editor, você dá algum contexto ali e faz a pergunta. Mas você ainda precisa de aprovação para fazer aquilo e você pode sugerir também alternativas de solução, que eu acho que é um módulo, é um meio termo. Mas eu acho que o melhor modo para você usar um Copilot da vida é o modo ask, cara. Porque o ask, você consegue ler uma codebase mais rápida, você consegue entender aquela codebase de maneira mais rápida, você consegue pegar algum tipo de solução que você não tá lendo, que você não tá vendo, só perguntando aquela solução ali, porém a implementação ainda vai depender de você. Porque, cara, nessas aulas que eu tô gravando, muitas vezes eu mostro assim, olha só, eu vou fazer uma pergunta, ele vai me sugerir algo que vai funcionar, só que não vai funcionar para o que a gente quer, tá ligado? Mas vai quebrar um galho, mas não para o que a gente quer. Então é bem legal você começar nesse movimento de parar de usar o agente e começar a usar o modo ask. Você vai sim trazer LLM para dentro do teu código, mas de maneira mais controlada, que é o jeito que qualquer programador deveria fazer. Tabela de para. Quantas vezes tu já parou para realmente resolver o teu ticket? Porque hoje nós somos programadores, resolvedores de tickets, né? Você não entra numa empresa para desenvolver um sistema do zero, você simplesmente entra para resolver tickets. E quantas vezes tu jogou o teu ticket na inteligência artificial para ela corrigir e trazer a resposta para ti? Porque a gente eu cresci ouvindo que um programador, ele seria um resolvedor de problemas. Que o programador era o cara que parava, que pensava, que testava, que quebrava a cabeça até encontrar um caminho e solucionava o problema. Mas hoje, tem muita gente que não consegue escrever uma estrutura condicional, não consegue fazer um if sem ir lá e perguntar para a inteligência artificial. E olha, eu não tô criticando aqui, pessoal, quem usa a inteligência artificial, beleza? Porque eu uso no meu dia a dia. E eu sei que você também usa, porque é uma baita ferramenta, principalmente performance, né? O problema é quando tu usa essa ferramenta e essa ferramenta, ela gira um vício. Quando você começa a notar que tu tá terceirizando tudo. Exemplo, tu quer o nome de uma variável, tu vai lá e pergunta pro ChatGPT. Tu quer começar a fazer um CRUD, tu vai lá e faz um prompt. Isso daí é bem complicado. Se você tá trabalhando com programação, você não tem necessidade de ficar aprendendo sintaxe básica, lógica básica, nem nada do tipo, você tá
realmente resolvendo algum tipo de ticket ali, cara, acaba que facilita bastante você usar mais o Ask do que o agente. Tanto por questão de economia de dinheiro também, porque cada uma dessas requisições, ela vai passar por ser quebrada em token, vai ser levada para o banco vetorial e vai ser retornada uma resposta. Só que o agente, ele costuma ser mais caro também do que o Ask e, às vezes, mais eficiente, mais rápido também, porém menos eficiente, eu acredito. Você tem que dar muito contexto para o agente te dar uma resposta minimamente relevante, a não ser que a sua task seja muito fácil, tá ligado? Tipo, você pega uma task front-end, aí ele botar um rounded, mudar uma cor, ou fazer um fat de alguma coisa, aí é tranquilo. Mas agora, se você vai pegar tasks mais complexas, você tira muito mais proveito do modo Ask, de um Copilot da vida. Quer refatorar um código, tu pergunta pra IA como é que tu refatora esse código. Até hoje, gente, tem pessoas que não escrevem mais e-mail pro cliente. Ele vai lá na inteligência artificial e pergunta. Então, o questionamento que fica aqui é: se tu ficar uma semana sem utilizar a inteligência artificial, se você ainda sabe programar? Essa é a pergunta que fica no ar. Pô, puta pergunta maneira. Olha só. Você aprendeu a programar só usando IA? Você não sabe nenhum outro jeito, tá ligado? Porque a galera que veio antes disso é tranquilo, tá ligado? Foda é pra galera que realmente só usa modo agent. E aí o cara tá literalmente fazendo um vibe coding gigantesco com a porra da ideia dele aberta, tá ligado? Parece eu na minha época do Tibia, que eu usava bot, mas ficava na frente do computador vendo o jogo jogar, pô. Porque eu só tava com preguiça de mexer a mão. Eu usava bot. Pensa comigo, existe uma falsa ideia ou uma falsa sensação de produtividade quando você usa a inteligência artificial o tempo todo. Porque você sente que tu tá andando, que tu tá gerando código, que tu tá performando e que tu tá entregando mais rápido. Mas será que você aprendeu realmente o que tu tá fazendo? Será que você saberia mandar um public static void main na mão? Print ln na mão? Será que você sabe escrever length na mão? Será que você sabe escrever height na mão? Ou você só digita salt e aparece? Você só digita psvm e aparece? Você só digita LE e autocompleta direto? Será que se o autocomplete das ideias sumisse hoje, você saberia escrever tudo que você escreve já faz anos? Eu te falo que não. Você sabe fazer um import na mão? Rapaz, é uma pergunta difícil. Você sabe fazer um import do Java na mão? Você entendeu por que aquele código funciona? Será que tu conseguiria reescrever aquele código do zero? Ou será que você só... Exatamente. Será que você saberia as tags HTML? Será que você saberia fazer um form no HTML? Blank, href? Será que você saberia fazer o head do HTML? Eu acho que não. Será que você saberia mandar um doctype lá? Pouquíssimas pessoas saberiam fazer isso. Piou, colou e seguiu em frente, porque para a empresa tá tudo bem. O problema vai estar para os programadores que precisarão dar manutenção nesse código que tu fez copiando e colando da inteligência artificial. Então, às vezes, tu vai fazer um código, tu vai entregar a tua task, tu vai trocar de emprego e o teu código é o que fica, sabe? Então, se for só isso que tu tá fazendo, tu não tá crescendo como desenvolvedor, tu tá só virando um executor de comandos. E é aí que entra um problema muito maior, que é o que eu chamo de carreira rasa. Porque a IA, ela pode até escrever o código pra ti, mas ela não vai escrever a tua experiência. Ela não te ensina a argumentar, ela não te ensina a entender o problema do cliente, ela não vai... É porque o problema do cliente passa por lógica, cara, e a galera confunde muito a lógica de programação com lógica de negócio, cara. Caralho, meu irmão, você entender requisito de sistema, você fazer levantamento de requisito de sistema, você entender demanda do cliente, meu irmão, isso daí não tem IA que vai fazer isso, meu irmão. Mas não tem forte, tá ligado? Não tem forte. Qual arquitetura faz mais sentido para um cenário real? E sabe o que é pior, cara? Pior é que no médio prazo, quem só sabe gerar prompt vai sim virar um profissional descartável. O mercado, ele vai continuar contratando desenvolvedores, mas ele vai contratar quem sabe usar o ChatGPT, quem sabe usar a inteligência artificial como ferramenta e não como quem depende dela para tudo. O mercado profissional, ele vai contratar quem sabe se comunicar, quem sabe pensar e quem sabe resolver problema de verdade. E quem usa a inteligência artificial para melhorar a sua performance na hora de escrever o código. Quem faz o questionamento se aquele código que ela te gerou realmente, de fato, é o melhor. Então, eu preciso que tu faça um autodiagnóstico. Eu tô quase virando um psicólogo, né? Tem duas vertentes diferentes nisso daí, tá ligado? Tem duas coisas diferentes nisso daí. É a mesma coisa de futebol. Tem o futebol amador e tem o futebol profissional. Ambos têm tática, porém a tática do profissional é diferente. A abordagem é diferente, a abordagem tática. No contexto de IA e programação é a mesma coisa. O uso de IA para estudo é muito diferente do uso de IA para desenvolvimento de software, cara. É muito complexo e é muito diferente. Então tem essa linhazinha aí. Será que tu tá nesse ciclo?
Tu tem que ser sincero com você mesmo. Você ainda sente prazer em resolver um problema sozinho? Você ainda abre o editor de código, tu testa, tu rabisca alguma coisa por fora antes de sair codificando? É claro que daqui a 10 anos, o que eu mais vou querer é que eu não faça nada, né? Ganhar mais e trabalhar menos. Porque, tipo assim, qual é essa diferença? Porque, olha só, o uso de IA para um cara que tá estudando, para um cara que tá começando agora, um cara que tá 6 meses na programação, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ele passa muito por um misto de parasitismo e mutualismo, tá ligado? Porque o cara que tá aprendendo agora, ele não consegue se enxergar resolvendo aquela solução, ou não consegue se enxergar trabalhando sem o uso da IA. Do mesmo jeito que uma pessoa que vai nascer agora, ela não consegue enxergar um mundo onde não exista uma comunicação instantânea com uma pessoa que está no Japão, só mandando uma mensagem, tá ligado? Então, a mente por exemplo, do Matheus, a minha mente, que vem de uma outra época onde não existia esse negócio de uma resposta tão rápida de uma LLM, de um companheiro de pensamento. Então, a nossa visão é mais purista, do tipo, olha, você tem que, sim, utilizar essa ferramenta, mas utilizar essa ferramenta também como um apoio. Mas você também tem que desenvolver outras áreas de pensamento, principalmente sentir prazeres e desenvolver e tudo mais. Cara, isso daí passa por uma visão muito purista. É a mesma coisa que você chegar para um moleque hoje de 10 anos e falar, não, você não sabe o prazer que era escrever uma carta para alguém. O cara vai falar, foda-se, eu abro o WhatsApp e é automático. Por quê? Porque o contexto dele já é muito diferente do nosso. Não tem como ele se imaginar sem o WhatsApp, do mesmo jeito que não tem como um programador que está começando agora em 2024, começou em 2025, se imaginar programando sem o uso da IA, tá ligado? Então acaba que passa por um momento de mutualismo, de parasitismo também, onde ambos se beneficiam e também um parasita o outro, tá ligado? Isso no contexto de estudo. Agora, quando você vai pro mercado real, é muito complicado. As coisas estão mudando, não tem como saber. Não tem como saber como é que vai ser. Vai mudar pra cacete o desenvolvimento de software. Não tem como saber como é que vai ser daqui a 5 anos, como vai ser daqui a 10 anos o desenvolvimento de software. Será que vai ter uma primeira filtragem da nossa task por uma IA e depois vai ser quebrada essa task pela IA passada pra gente, pra assim a gente resolver problemas menores que já foram filtrados e quebrados, os mais fáceis pela IA? Não sei, tá ligado? Não tem como a gente saber. Obviamente, o que o Matheus está falando é do ponto de vista de um cara que desenvolveu todo o raciocínio computacional dele fora de um ambiente que existia autocomplete, fora do ambiente que existia LLM, fora do ambiente que existia um companion. Só que é muito difícil você falar isso para um cara que começou em 2024, que começou agora em 2025, falar, não usa IA, tá ligado? É a mesma coisa que você falar pro seu filho de 10 anos, seu filho de 15 anos, não usa o WhatsApp, manda carta, tá ligado? Porque você vai aprender a escrever melhor. Você vai aprender a se comunicar melhor. Foda-se, tá ligado? É muito complicado. A gente não vive mais no mundo antigo. Como é que vai ser? Eu não faço ideia. Eu realmente não sei nem chutar como é que vai ser o desenvolvimento de software daqui a 10 anos. Mas vai mudar drasticamente, como sempre mudou. Essa aqui é a jogada, né? Pô, eu quero estar lá na praia, deitado numa rede e, sei lá, comendo morango. Eu não quero ficar programando a minha vida inteira, né? Entendeu qual que é a jogada? Mas assim, continuando, não perdendo foco, né? Eu vi até pouco tempo, se eu não me engano, foi numa live do Fiasco que ele fala sobre isso. Olha eu aí, ó. Eu quero trabalhar menos e ganhar mais. E eu sempre falei isso. Esse é o motivo da vida. Mas esse é o motivo também. Eu quero trabalhar menos, quero ganhar mais. Exatamente. E eu tô concordando com o que ele tá falando, mas ele tá falando de uma visão, de novo, de um cara que cresceu, e falou cresceu profissionalmente em um ambiente que não existia o que existe hoje. E você falar pro novo programador que tá surgindo agora, pra ele ser treinado no mesmo ambiente que você, é muito complicado. Vocês querem saber como é que funciona isso também na literatura? No mundo todo, cara. A tecnologia sempre foi um problema, o avanço da tecnologia sempre foi um problema no mundo todo. E é por isso que também, por exemplo, que Harry Potter é escrito nos anos 90, no final dos anos 80 e início dos anos 90, porque se fosse escrito nos anos 2000, Harry Potter não existiria, porra, se existisse celular, tá ligado? É por isso que você vai fazer uma história de fantasia, tipo Nárnia, tipo não sei o que mistura mundo real com mundo fantástico, você tem que fazer antigamente, porque a tecnologia, ela altera muito o jeito que a gente resolve problemas, tá ligado? E resolve principalmente o jeito da nossa solução de problemas, o jeito da gente pensa a solução dos nossos problemas. Então, cara, é muito complicado, eu entendo o que ele tá falando, mas tipo, o cara hoje, que tá começando em 2024, ele tem sim que usar IA e vai ser uma relação de parasitismo e mutualismo, cara. Vai ser sim, ele vai parasitar a IA vai parasitar o conhecimento dele,
e eles ambos vão se beneficiar também dessa relação. Porém, o cara talvez vai parasitar a IA ao ponto de ele ser dependente da IA, onde se a IA morrer, ele vai morrer. E esse é o novo normal. Não existe um mundo onde um programador hoje vai aprender a programar sem o uso da IA. Não existe. Ficar ali das 8 às 6 programando pra alguém e gerando dinheiro pra alguém e eu tô ali me lascando, entendeu? Mas eu quero que tu faça esse autodiagnóstico, né? Se já virou um hábito pra ti, abrir o prompt, digitar, copiar e colar e achar que tá fazendo, e que tu pense quando foi a última vez que você realmente pegou, tentou interpretar e aprendeu com um erro. Inclusive, foi também numa live do Fiasco que ele fez um react do Flow Podcast, se eu não me engano. Eu acho que tinha um Joel J no programa e ele fala que ninguém aprende com erro, né? Se ninguém aprende com erro, então eu não tô aqui até hoje, né? Porque eu acho que sim, é com erro, errando que você aprende. Você erra, você pesquisa, você quebra a cabeça, você resolve de novo, e a partir do momento que tu tá ali estudando, treinando, escrevendo, errando e praticando, tu vai aprendendo. Agora, se tu errou de novo, aí, meu amigo, tu tem que sair dessa área, que essa área não é pra ti. Não é nem que você é burro, mas sim que você não foi feito pra aquilo. Porque tem essa também, tem gente... Eu sou mais Romário. Romário tem uma excelente colocação pra sua colocação aqui, ó. Prefiro essa colocação aqui, ó. A derrota te faz aprender alguma coisa? Porra nenhuma. A derrota tá fudido. Pra mim nunca me fez aprender nada. A derrota só me traz tristeza. Exatamente, porra. Não aprendeu porra nenhuma errando, caralho. Ninguém quer errar, não, porra. Só quero acertar, caralho. Derrota não te ajuda nada. Não, mas eu entendi o que ele quis falar. Só tô zoando mesmo. Pra programação e não é feito pra isso. Assim como tem gente que entra pra medicina e não é feito pra medicina e troca de curso, entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. Tu tem que entender que a IA, ela não é a sua inimiga, mas ela também não é e nunca vai ser a sua carreira. Ela vai ser um aliado, ela vai ser um reforço pra ti. Eu sei, Matheus, mas você, de novo, você, a maioria das outras pessoas que estão falando também são pessoas mais velhas, estão falando para pessoas com um estilo que não existe mais. Esse estilo de aprendizado, esse estilo de programador não se faz mais, já saiu de série. O cara que vai aprender lendo documentação, o cara que vai aprender errando, o cara que vai aprender parando, pegando um pedaço de papel, mandando ali, fazendo ali um rabisco de uma solução antes de trazer pro código. O cara que vai subir todo o código dele e perceber que, porra, talvez eu possa fazer alguma coisa. Pensar se a arquitetura que ele tá propondo é melhor ou não antes de propor. Pensar nas implicações daquilo em relação ao tamanho que o time que ele tá trabalhando. Então, esse tipo de profissional já saiu de série, irmão. Esse tipo de profissional é igual um médico que toca nas pessoas. Já encontrou algum médico que toca no paciente? Médico que toca em paciente é médico antigo. Médico novo é diclofenato e Dorflex e vai pra casa, pô. É um médico novo, pô. Porque é um médico que tá em produção. É um médico que aprendeu assim. Médico antigo, ele senta, quer saber como é que você tá, ele vai tocar em você, vai escutar aqui, vai, e aí, como é que foi? Tá se alimentando bem, tá não sei o quê, vai fazer o teste, e aí ele vai te dar alguma coisa ali. Médico que toca nos outros é médico antigo. Médico novo é diclofenato e Dorflex e casa, rua. Cerveja, vai dormir. É a mesma coisa do programador, cara. O programador que vai sentar a bunda na cadeira para estudar a documentação sem ajuda de IA, não existe mais. O programador que vai tentar uma solução antes de perguntar para IA, não existe mais. O programador que vai tentar desenhar algo no papel, não existe mais, tá ligado? Mas eu entendo o que ele tá falando, mas esse tipo de profissional, do mesmo jeito que um médico que toca em pessoas, um médico que tem contato, um médico que, porra, é mais amigável, que tem uma consulta mais longa, esse médico não existe mais. E os poucos que existem não são dessa geração. Também só vai ser um reforço pra ti se tu souber fazer as perguntas certas. Se você souber entender o que ela responde. Tu tem que avaliar o que faz sentido pro teu contexto. Isso a gente chama de maturidade técnica. E é isso que lá na frente vai separar um desenvolvedor júnior do pleno, do sênior, do arquiteto, de quem só repete o que vê. Quem só coloca no chat e joga ali pra ideia pra fazer funcionar. Beleza? Então, só pra concluir, eu vou dar algumas dicas práticas pra quem vive isso no dia a dia. Primeiro, desenvolva antes de depender, né? Comece com papel, comece com um editor limpo e usa a IA caso necessário. A IA vem depois, a IA vem como apoio, não como um ponto de partida. Claro que se você já sabe uma linguagem, por exemplo, eu sou programador Java. Se eu for aprender a programar Go, qual que vai ser a minha primeira ação? Vai ser assim, ó, eu tenho esse código em Java, como é que ele funciona em outra linguagem? Daí eu posso usar a inteligência artificial que ela vai me mostrar o que eu fiz no Java em relação e comparando com outra linguagem. Então eu vou entender, opa, aqui o Java usou uma variável primitiva, a variável primitiva no Go é assim. É isso. Tu vai ter que te entender ali, tá? A ideia é que tu refatore o que a inteligência artificial te entrega, a ideia é que tu analise, que tu melhore, que tu teste, é tu entender o
por que as coisas funcionam e por que ela te retornou aquele prompt. A ideia é que tu crie seus próprios projetos, que tu pode usar IA, mas a decisão tem que ser tua, a estrutura, a organização, a arquitetura, a EAP também, tudo tem que partir de você e não da inteligência artificial. Uma última dica seria explicar para alguém o que você fez. A IA ela pode escrever o código, mas ela não vai defender a tua solução na tua entrevista, nem no teu code review, nem no teu pull request. Então, tu tem que aprender a explicar o que você fez para você se dar bem, até mesmo numa entrevista de emprego. Então, eu acho que é isso. Deu 11 minutos de vlog, mas é isso. Então, se tu curtiu esse vídeo... um excelente vídeo, mano. Um excelente vídeo. Um excelente vídeo, só que eu acho que ele tá com um purismo e talvez... porque também não sei se é um purismo, é a visão dele. Eu tenho a minha visão de que esse profissional não existe mais. E ficar lutando e levantando uma bandeira e levantando um movimento para que esse profissional volte a existir, eu acho muito complicado, tá ligado? Esse profissional não vai voltar a existir. Então, você tem que parar de ter esse purismo, de achar que esse profissional, essa escola de aprendizado vai ser replicável para outra geração. Já estamos em outra geração, mano. Já é outra geração. Acabou. Segue a vida. Acabou. É outra geração. Mas um excelente vídeo do Matheus, cara. Gostei bastante. Cara, esse corte foi legal pra cacete, mas você quer um vídeo mais legal ainda? Clica nesse vídeo que tá aparecendo aqui pra você. E não se esquece também não de se inscrever no canal e deixar um comentário aqui pra fortalecer. Então a gente se vê no próximo vídeo. Clica aqui.